Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas histórias de mulheres extraordinárias. Sabe, mulheres cujas ações, movidas por fé e coragem, não só marcaram sua época, mas continuam ressoando até hoje. Vamos dar uma olhada em como esses legados tão antigos ainda moldam a liderança e a influência feminina no mundo em que a gente vive. E olha, essa frase diz tudo, né? A história tá cheia de momentos assim, decisivos, em que a atitude de uma única mulher, guiada por sabedoria e convicção, evitou um desastre e abriu novos caminhos para o futuro. Bom, para começar, vamos analisar dois modelos de liderança que são super poderosos, mas bem diferentes um do outro: a líder de guerra e a pacificadora diplomática. Débora é uma figura, nossa, singular. Numa sociedade totalmente patriarcal, ela se destacou como a única juíza de Israel que a Bíblia menciona. E a autoridade dela não era só no tribunal, não. Ela era profetisa e uma estrategista militar que liderou seu povo à vitória, inspirando confiança e unindo todo mundo para a batalha. Essa pergunta leva a gente para outra história, a de uma mulher impressionante. Porque enquanto a Débora comandava exércitos, a Abigail usava a inteligência e a diplomacia para evitar um conflito que estava prestes a explodir. O que é incrível aqui é a estratégia da Abigail. Quando ela ficou sabendo que Davi estava furioso com o marido dela, que tinha sido um tolo, ela não ficou parada, agiu na hora. Mas não com armas, e sim com comida, com presentes e principalmente com as palavras certas. A humildade dela e o jeito que ela apelou para a razão do Davi foram essenciais. Ela o lembrou do propósito maior que ele tinha e transformou o que seria uma vingança pessoal numa chance de mostrar misericórdia. Com isso, ela salvou a família e evitou uma verdadeira tragédia. Então, o que a gente vê aqui? Dois estilos de liderança que funcionam perfeitamente. Débora tinha uma autoridade pública, direta, uma líder no campo de batalha. Já Abigail usou a influência pessoal, a sabedoria estratégica, para resolver um conflito na base da conversa. As duas mostram que a liderança feminina tem muitas faces, todas elas muito poderosas. Agora, vamos conhecer outra dupla inspiradora, focando em mulheres que protegeram seu povo através de uma coragem e uma lealdade, assim, inabaláveis. Gente, o cenário aqui era de um perigo absurdo. O povo de Estéria se completamente exterminado por causa de um decreto do rei. E ela, como rainha, vivia no palácio, teoricamente segura, né? Mas a sua identidade judaica era um segredo. E a lei era bem clara. Se ela chegasse perto do rei sem ser chamada, podia ser morta na mesma hora. A pressão em cima dela era gigantesca. E é aqui que a gente vê a coragem dela. Esther podia muito bem ter ficado quieta para se proteger, mas não, ela escolheu arriscar a própria vida. Movida pela fé, ela jejuou, orou e só depois foi falar com o rei. Foi um ato de confiança e bravura que mudou completamente o destino de uma nação inteira. E falando em um compromisso desses, a gente chega na Ruth. Essa frase, que é super famosa, não é só uma promessa para a sogra dela, a Noemi. É uma declaração profunda de fé e lealdade. Ruth, que era estrangeira, de Moabe, escolheu largar sua terra, seus costumes, para abraçar um novo povo e uma nova fé, mesmo no meio da pobreza e sem saber o que ia acontecer. E o resultado dessa lealdade foi algo, assim, extraordinário. A fidelidade dela não só garantiu sustento para ela e para Noemi, como também, através do casamento com Boaz, a colocou na genealogia do rei Davi e, por consequência, na linhagem de Jesus. Um ato de lealdade pessoal que teve um impacto histórico gigantesco. Certo, mas como é que essas histórias de séculos e séculos atrás se conectam com o nosso mundo hoje? Pois é, o legado dela está muito mais vivo do que a gente imagina. Fica muito claro que a liderança de Débora, a diplomacia de Abigail, a coragem de Esther e a lealdade de Ruth não são só historinhas antigas. Elas criaram verdadeiros arquétipos, ou seja, modelos de comportamento que se repetem e ajudam a gente a entender como mulheres influentes agem hoje em dia, principalmente na vida pública. Um exemplo bem claro disso é o arquétipo da mulher guerreira. Análises de comunicação política hoje em dia identificam esse perfil em mulheres que se posicionam como lutadoras, sabe? Que enfrentam o sistema e defendem com unhas e dentes seus valores, muitas vezes ligados à família, à nação e à fé cristã. E olha, isso não é só teoria, não. É algo que a gente vê na prática. Se liga nesses dados. Uma análise da comunicação da vereadora Priscila Costa, uma das mais votadas em Fortaleza, mostrou que quase 70% das postagens dela se encaixam direitinho nesse arquétipo da guerreira.
Assim como Débora, que se levantou para liderar em tempos difíceis, ela constrói a imagem de uma defensora destemida que está numa batalha por seus ideais. É um sinal claro de como esse modelo de liderança de combate ainda é muito forte. E acontece a mesma coisa com outra figura bem conhecida. É muito comum ver comparações da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro com a rainha Esther. E essa analogia não é por acaso, viu? Ela é usada de forma estratégica para posicionar a Michele como uma mulher de fé que, a partir de um lugar de muita influência, age para interceder por seus valores e pelo seu povo. É a prova de como essas narrativas antigas continuam vivas e poderosas na política e na cultura do Brasil de hoje. Chegando ao fim da nossa análise, o que fica de tudo isso? A gente celebra virtudes que, atravessam o tempo. A sabedoria para acalmar os ânimos, a coragem para liderar e arriscar tudo, a fé para agir mesmo quando parece impossível e a lealdade que constrói legados. Essas são as virtudes que nunca saem de moda, que essas mulheres nos deixaram como exemplos de força e de integridade. Então, fica essa reflexão para a gente. De que maneira esses exemplos históricos de liderança, de sacrifício e de fé continuam motivando e moldando as ações das mulheres nas nossas famílias, nas nossas comunidades e no nosso país? E é com essa reflexão que a gente encerra, desejando um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres do Brasil. Que a coragem, a sabedoria e a fé continuem sendo uma fonte de inspiração para todas.